tarde. Acredito que já estamos aqui ao vivo, já estamos gravando. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live da Luz e Lápis. Programa Fio da Meada, uma série de lives que a gente vem desenvolvendo desde o início da pandemia, com o objetivo de trocarmos experiências, ampliar nossas redes de parcerias, inspirar pessoas e organizações, instituições e também viver através da inspiração dessas pessoas que vêm aqui fazer esse bate-papo com a gente nesse momento tão bacana. Hoje não conseguimos fazer a nossa live pelo Instagram. Parece que a plataforma hoje causou alguns impedimentos, mas como a gente precisa honrar esse compromisso com o público de falar desse tema tão importante de hoje, que é o brincar como trilha de aprendizagem, a gente vai fazer a live aqui por essa plataforma que a Luz e Lápis costuma utilizar, e eu já estou com a convidada aqui ao vivo com vocês, que é alguém que eu tenho um profundo carinho, uma admiração muito grande já há muitos anos, mais do que uma profissional que eu realmente valido muito o trabalho e tenho grande admiração, porque é uma pedagoga, é consultora pedagógica, é formadora de professores, mas ela mesma vai se apresentar. Mas, além de tudo isso, foi minha colega de trabalho numa instituição que mora nos nossos corações, que é a Lua Nova, né? Há uma Lua Nova habitando os nossos corações, e foi a primeira professora do meu filho mais velho. Então, além de um vínculo profissional valioso, eu tenho com a Alexandra Lepixson um vínculo de afeto eterno, um grande carinho, uma grande, realmente, gratidão. Seja bem-vinda à nossa live, Xanda, que hoje você possa abrilhantar essa tarde, não só para Luz e Lápis, mas para todas as pessoas que costumam assistir as nossas lives, trocar experiências com a gente. Então, eu gostaria que você começasse essa live se apresentando. Quem é Alexandra Lepixson? Qual que é a sua trilha profissional para que você pudesse chegar até aqui? Bom, mais do que você já falou, né, Bela, assim, com tanto carinho, né, esse carinho recíproco de tantos anos, a gente construiu muitas coisas juntas. Tive a honra de ser professora de Rafa, né, que eu lembro do jeitinho até hoje. Mas assim, eu sou Alexandra Lepixson, né, sou pedagoga, trabalho com educação infantil quase que minha vida profissional toda, né, o meu fio da meada foi se construindo na educação infantil mesmo, que é a minha paixão, né. Eu fui professora na Lua Nova do grupo 1 ao grupo 5, né, na educação infantil, eu passei por todos os grupos e fazia questão de não ficar um ano só em cada grupo, eu queria aproveitar, né, o máximo de cada ano, então realmente essa experiência foi muito enriquecedora. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica da creche Escola Infância no Jardim, aqui em Salvador, né, que é uma escola que tem como eixo do trabalho a infância, né, a primeira infância, e a gente não tem como pensar na infância desconsiderando os direitos da criança de interação, do brincar, né? E então a nossa proposta lá gira em torno mesmo dessa primeira infância e dessa valorização que a gente precisa dar para a infância. Maravilha, maravilha. Então, eu penso que o nosso bate-papo vai ser bem alinhado, porque o trabalho de vocês se afina muito com o trabalho da Luz e Lápis, né? Então, eu acho que vocês vão ter muito a acrescentar ao nosso trabalho. E aí, eu queria te fazer já uma pergunta, Xanda, para a gente iniciar esse dia tão especial. A gente sabe que o brincar é fundamental no desenvolvimento das crianças, né? Tanto nos aspectos físicos, intelectuais, sociais e emocionais. Então, nesse sentido, por que a escola de educação infantil deve atuar com relação ao brincar? O que eles devem colocar como ponto principal e de que forma esse brincar impacta o desenvolvimento da criança, na sua opinião, como especialista da educação infantil?
Na verdade, eu não consigo, em momento nenhum, pensar a primeira infância sem o brincar, né? Assim, se a gente for pensar, o brincar, ele constitui o sujeito, né? É nessa interação com o outro, com o meio, né? Com os objetos que o sujeito vai se constituindo. E a partir dessas interações é que ele vai desenvolvendo as linguagens, vai conhecendo o próprio corpo, vai conhecendo o corpo do outro, né? Então, para mim, é a base mesmo da constituição do sujeito, o brincar, né? Essa interação com as coisas. E a escola é um espaço coletivo, né? Um espaço social. É um espaço de troca de ideia, de troca de hipótese, de troca de vivência, né? Onde tem muita diferença, riqueza muito grande de diferenças. Então, a diversidade dessas trocas, ela enriquece muito a construção do pensamento da criança, né? Essa possibilidade de interação múltipla, ela favorece tanto o desenvolvimento emocional quanto cognitivo também, né? A criança precisa, ela começa a estabelecer relações entre o físico dos objetos, né? As características físicas, as características sociais do objeto, né, os nomes das coisas, os conceitos das coisas, o pensamento lógico, matemático também, tudo a partir da brincadeira, né, e os aspectos emocionais. Tudo isso enriquece as possibilidades de interação, que eu acho que o papel da escola é oferecer justamente o máximo de interação possível, de relações possíveis que a criança possa fazer entre as coisas que ela tá convivendo, sejam elas pessoas ou objetos mesmo. E é justamente nessas relações que eu acredito, nessas experimentações e explorações que a gente tem, né, a possibilidade de oferecer para as crianças com o meio, e que a brincadeira possibilita para a criança, é que se constrói um conhecimento efetivo de verdade, né? Tanto efetivo quanto afetivo. Né? Porque os vínculos, se a gente for ver, também favorecem muito essas brincadeiras, e não tem construção de vínculo com a criança se a gente não pensar nessa brincadeira também, né? É muito comum a gente ouvir, quem trabalha com educação infantil, a gente ouvir algumas coisas tipo assim, porque vocês vão para a escola e passam o dia inteiro brincando. E é isso mesmo, a gente vai para a escola e a gente passa o dia inteiro brincando, né? Agora, o que está por trás dessa brincadeira, né, desde o planejamento, da organização do espaço, do que a gente está propondo para a criança, até a execução mesmo, né, a consciência do que a gente está fazendo, até a construção, até depois dessa construção, né, quando a gente avalia e repensa também esse planejamento, tem muita coisa por trás dessa brincadeira, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, então você trabalha naquelas escolas que valorizam a criatividade. Estamos nessa escola em que valoriza a criatividade, porque a brincadeira, aí fala, porque a brincadeira é para desenvolver a criatividade. É para desenvolver a criatividade, mas é muito mais que isso. Uhum. A criatividade faz parte, mas tem muita coisa por trás. É na brincadeira que a criança vai compreendendo o mundo, vai experimentando esse mundo à sua volta, né? Que ela estabelece as relações, ela constrói habilidades de linguagem, ela desenvolve a autonomia dela, a possibilidade de leitura de mundo e também de leitura escrita das letras, dos números, do mundo que está mesmo em volta, né? A possibilidade de autoria, de criar, de recriar. E isso formam bases da constituição emocional do sujeito, né, do sujeito se perceber como um ser coletivo. Ele precisa resolver muitos problemas, buscar soluções para as coisas da brincadeira, e essas relações que a criança vai estabelecendo, que aí vamos pensar um pouco a linguagem, né, também de quem tem filho, e que fica pensando nisso, e como é que vai ser se estudar numa escola que valoriza tanto a brincadeira, que o eixo é a brincadeira, como é que vai ser lá para frente? Né, assim, e eu acredito muito que justamente essas brincadeiras que favorecem que a criança tenha uma possibilidade de simbolizar as coisas, né, e conseguirem lidar com as expressões numéricas no futuro, as equações numéricas no futuro, né, compreender contextos históricos, contextos ambientais que elas não vivem
né? Porque elas não viveram situações da história que elas não viveram. E nisso ela vai construindo, né? Além de tudo isso, dessa parte mais escolarizada mesmo, que vai favorecendo, que favorece no futuro, a criança se depara com vários sentimentos que essa brincadeira proporciona, né? Ela tem que lidar com conflitos, com sensações que são próprias mesmo do ser humano, né? Sim. Coisas, sentimentos que fazem parte da gente. E esses conflitos que acontecem dentro da gente, muitas vezes as crianças podem resolver nessas brincadeiras. Eu lembro muito isso lá na Lua Nova, quando eu era professora do grupo 2, eu tinha 2 alunos que eram primos, e era muito comum que o menino, era muito comum ele bater, morder, que fazem parte também, né, desse momento da criança. Então ele batia, mordia, empurrava, e a gente via assim que para aquela criança já estava ficando no limite. Então a gente fazia as intervenções necessárias, tudo isso. Mas teve um dia muito especial, assim, para a gente. A gente tinha construído, depois de ler muitas vezes a história dos Três Porquinhos, de brincar muito de Três Porquinhos, a gente foi fazer um faz de conta com o cenário que eles tinham construído, né? E a gente lá brincando, era interessantíssimo, porque as crianças queriam ser o lobo, né? E eram o lobo, e eu e a estagiária, a gente corria para fugir do lobo, né? Mas quando o lobo caía no caldeirão, eles não queriam mais ser lobo, eles viravam um porquinho. Era muito bacana ver isso, assim, né? E aí, nesse dia especificamente, esses dois saíram da brincadeira. Na verdade, eles continuaram a brincadeira deles, mas saíram do grupo. Então, eu, como lobo, no momento, eu fui conduzindo a brincadeira para ficar mais perto deles e estar ali, né, presente no mesmo momento. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu falei para a estagiária, ó, fique aí, quem vai continuar a brincadeira é você, porque provavelmente eu vou ter que sair aqui. Nessa história do lobo, a menina prendeu o lobo no caldeirão. Só que o caldeirão era uma caixa, um engradado de sapato, que a gente guardava os sapatos, e ela colocou por cima do lobo, né? E aí, quando ela viu que o lobo estava ali preso, ela sentou em cima do caixote e começou: não pode bater, não pode morder, não pode empurrar. E ela repetia isso muitas vezes, né? E quando a gente começou a ver que estava muito para esse menino, aí a gente falou: eu acho que o lobo já. Eu fui para lá, né, me dirigi, eu fiz, acho que o lobo já entendeu, né, seu lobo, que não pode mais bater, que não pode mais morder, que não pode mais empurrar. Aí ele saiu, ela me prendeu no caixote, ela me prendeu no caixote, agoniado. Aí eu fiz, porque eu acho que o porquinho está querendo dizer para o lobo que não está mais aguentando o lobo batendo, o lobo empurrando, derrubando a casa, né, lobo? Então vamos combinar assim, o lobo não pode mais fazer isso. E eles voltaram para a brincadeira com o grupo. A mudança de postura daquela menina depois dessa brincadeira foi algo lindo, né? Inclusive pela validação dos colegas, que começaram a ver ela mudando de posição, e ela começou a se sentir poderosa mesmo, para se posicionar nas coisas, para garantir a vez dela. Então, assim, ela resolveu uma coisa, um conflito emocional que ela estava, através de uma brincadeira, né? Fantástico, que depoimento muito legal. É isso. E eu penso, sabe, Xanda, que as escolas, de um modo geral, que não conseguem enxergar a riqueza desse momento, olha a oportunidade que pode cercear da criança viver se você não permite que essa construção aconteça, né? Se vem o educador de lá e fala, não, não faça isso, não, não pode isso, sem dar a possibilidade da criança se expressar, né, sem ter essa escuta tão bacana que você revela que você teve, né? Isso eu acho que é importante, né? É desse brincar também que a gente tem que falar, né? Utilizar esses momentos para que, através do brincar, a gente possa escutar o que as crianças estão falando. Certeza. E reverberar tudo isso em mudança de comportamento, de sentimentos. Que legal, excelente exemplo. Muito
E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na escola, da gente perceber essa escuta, essa necessidade dessa escuta mesmo, porque eu Sim. acho que a gente vê acontecer muito nas escolas, assim, que se as crianças saem de perto da brincadeira, quer dizer, ali do professor, tudo, os professores às vezes não deixam isso acontecer, porque tem que estar perto, porque tem que estar no controle e tudo isso. Então, não, venha para cá, não pode. E às vezes a gente pede de possibilitar coisas que favorecem mesmo esse desenvolvimento da criança, né? E aí eu fico sempre muito atenta ao que a gente vê acontecer, assim, que a brincadeira é essencial para a constituição do sujeito. Eu acho que isso já foi mais do que provado, né, em todos os estudos, em tudo que a gente vê. Mas o que a gente precisa tomar cuidado nas escolas também é para que essas brincadeiras não virem obrigação, né? Sim. A gente vê muito acontecer, assim, aqueles determinados jogos em que se espera construções pedagógicas, mas se espera construções pedagógicas de acordo com o que adulto espera. Então, tem que se dar uma resposta correta, né? Não Perfeito. se valoriza o caminho que a criança está fazendo, esse percurso da criança, do pensamento dela. E aí, o que se espera é só que dê resposta correta. Então, deixa de ser brincadeira. Eu acredito muito que a brincadeira, quando dois não querem, quando todos os envolvidos não querem, ela deixa de ser brincadeira, né? E as crianças começam mesmo a resistir a isso, a participar dessas brincadeiras, porque o erro passa a ter uma conotação muito forte nisso. E Exato. a magia da brincadeira é justamente essa, é a criança se deparar de uma forma não ameaçadora, né, com as questões que são naturais, assim, experimentar diferentes papéis sociais, né, se faz de conta, de lidar com regras, de lidar com combinados, de lidar com alguns ajustes que precisa fazer. Tipo, né, assim, agora as crianças querem ser lobo, mas depois, quando o lobo cai no caldeirão, eles não querem mais. Mas, assim, o que está por trás disso que as crianças trazem para a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer a escolarização do brincar. A gente saber o que a gente quer com as brincadeiras, a gente intervir para que a gente, né, que a gente possa construir as coisas que são importantes para cada faixa etária, tudo isso, mas sem tornar uma obrigação, porque aí vira atividade didática pura e exclusivamente. Exato, muito bom, Xanda. Xanda, ainda pensando bem nessa linha, né? A gente sabe que vários especialistas, vários pesquisadores da área de educação, eles já vêm sinalizando já há algum tempo que o excesso de telas, né? O excesso de atividades digitais, principalmente nessa primeira infância, pode trazer algumas consequências mesmo, né? No desenvolvimento neurológico das crianças. Mas aí, de repente, a gente se vê diante de uma pandemia, quando exatamente o que pode nos aproximar dos nossos alunos são as telas, são essas questões digitais. Então, a pergunta que eu gostaria até de aprender com a experiência de vocês é: em que medida vocês têm colocado isso como prática pedagógica para esse momento e onde que fica o equilíbrio entre não ter o excesso de telas, para que as crianças não esqueçam do brincar, né? Do brincar com o outro, do brincar presencial, não fiquem presas só ao que é tecnológico, mas sim pisando no chão, mexendo na terra, brincando ao ar livre, tendo contato com a natureza. Como fica o equilíbrio disso? Que a gente, como especialista de educação infantil, a gente sabe, né, todo o comprometimento que um excesso de telas pode trazer, mas ao mesmo tempo é o recurso que nós temos nesse momento para nos aproximar de crianças e famílias. Ensina para a gente como que vocês têm feito, o que é que tem dado certo, o que é que não deu certo e vocês repensaram. Conta para a gente um pouco dessa experiência de vocês. Bela, assim que a gente entrou, né, no distanciamento, no isolamento social, a gente tomou um grande susto lá na infância no jardim, né? Acho que todo mundo, né, no Sim, mundo todo. E a gente não acreditava
no virtual para crianças tão pequenas. A gente teve uma resistência em relação a isso. E a gente parou. Vocês também, né? Pois é, porque a gente sabe do quanto a criança precisa da vivência, do corpo, né? Do real, do concreto. Então, as telas distanciam disso mesmo. E aí a gente começou a pensar a respeito, né? A gente se reunia muito frequentemente para a gente refletir sobre o momento e o que esse momento pedia, né? A gente tinha sempre claro a necessidade do apoio que a gente precisava das famílias, do apoio que a gente precisava das crianças, aos funcionários. E nessas reflexões, a gente começou a ver a necessidade de a gente estar perto das famílias e estar perto das crianças. Então, a gente começou a propor vídeos, né? Vídeos em que a gente ensinava a fazer brinquedos, em que a gente trazia coisas da cultura de fora daquelas quatro paredes para levar para as crianças, né? E aí esses vídeos foram chegando à casa das crianças. Ao mesmo tempo, a gente fazia reuniões com as famílias, com frequência. E nessas reuniões, a gente, além de acolher as famílias, a gente pedia devoluções a respeito de como estava sendo isso. E as famílias começaram a dizer para a gente do quanto era difícil para as crianças verem só o vídeo com a professora, que elas queriam conversar com a professora e não tinham respostas da professora. Sim. Então, a gente resolveu experimentar os encontros virtuais. A gente começou com a proposta, assim, a gente sempre foi para os encontros virtuais para brincar com as crianças. A gente se deparou com coisas assim de ter que inventar soluções de brincadeiras que eles sentiam falta na escola, como brincar de esconde-esconde virtualmente, né? Como brincar de caça ao tesouro sem estar na casa das crianças para esconderem o tesouro pessoalmente. Né? E a gente foi buscando soluções para essas coisas e as crianças sempre se divertiram muito nos encontros, né? E aos poucos a gente foi vendo para as crianças, principalmente a partir do grupo 4, eles ficavam tão satisfeitos com aquilo que aquilo era um momento de eles saírem um pouco desse isolamento, né? Que a gente poderia ofertar muito além dos muros, muito além das paredes, sim, né? Eles pelo virtual, e que essa é uma função muito importante da gente agora. A gente tem muitas crianças que estão em apartamento, que moram em apartamento, então que não tem esse contato com terra, esse contato com a parte externa mesmo, né? Então a gente começou a pensar também nisso, de que forma a gente podia oferecer às crianças algumas dessas experiências. Então a gente começou a fazer muitas lambanças combinadas com as famílias com antecedência para que preparassem o espaço. A gente começou a mandar material para as famílias, né, para que eles pudessem usar esse material. E nisso, a gente começou a colocar os professores especialistas, né, professor de horta, professora de música, de ludicidade, né, de capoeira. Então, as crianças começaram a fazer isso virtualmente mesmo. E nisso, a gente percebeu que muitas crianças pediam mais tempo, que aqueles encontros não estavam sendo suficientes para elas. Mas não era um tempo de hora, porque eles cansam na frente da tela. Então, a gente vê, assim, os pequenininhos, chega meia hora, 40 minutos, né, de 0 a 3 normalmente, já foi. A brincadeira já acabou. Mesmo que a professora esteja brincando daquilo que a criança trouxe, né, mesmo que esteja brincando de boneca, de casinha, de carrinho, com as crianças, mesmo que seja a demanda deles, eles cansam. E a gente tem essa responsabilidade com o organismo da criança. E a gente sabe que a recomendação da OMS é de 1 hora para a educação infantil, né? Então, a gente começou a fazer mais vezes na semana, a partir do grupo 4, e do berçário ao grupo 3, faz 1 vez ou 2 vezes por semana, dependendo do grupo, porque a gente vai fazendo essa medida grupo a grupo, pensando em cada criança, na estrutura de cada família, resolvendo problemas que as famílias têm para estarem nesses encontros, junto com elas, pensando junto com elas como poder fazer isso. E a satisfação das crianças é muito evidente, né? O envolvimento que eles têm com aquilo, com a autonomia para estar naquele espaço, de ouvir o outro, de esperar a vez, até de mexer mesmo nas plataformas que a gente usa, né? E a possibilidade da criança de adaptação é incrível. A gente está muito surpresa com o desenvolvimento que a gente vem vendo das crianças nesse período. E também relacionado à aprendizagem mesmo escolar, né?
por conta da gente levar a brincadeira muito a sério. É legal escutar esse depoimento que você traz, Xanda, porque a Luz e Lápis, nesse momento, a gente está se estruturando para entrar nessa fase. Né? Até então, todo o nosso contato com as crianças e com as famílias acontecem pelo WhatsApp, né? Pelo aplicativo do celular. E como as nossas crianças são muito pequenininhas, utilizam o celular dos pais, dos avós, do irmão mais velho. Então, precisa sempre de um adulto que faça esse meio de campo. Então, na realidade, as nossas atividades, os vídeos, né, que as professoras organizam tão belamente para enviar para as crianças, precisam ser pensados também para a inclusão desses familiares, né? Porque se a gente parar para pensar, a escola invadiu a casa das crianças, né? Virou um combo, não é só a criança que faz parte das atividades, os adultos que tomam conta da criança, que vivenciam aquela rotina com a criança, acabam participando, né? E esse é o momento que é por isso que é tão importante ter esse diálogo com vocês, para a gente aprender, né? Como que vai ser essa nossa segunda fase? Através dessa plataforma que eu estou fazendo essa live com você, nós vamos começar a ter os encontros com as crianças, com os familiares. Então, é preciso que a gente aprenda com quem já está na frente dessa vivência, essa questão do tempo de cada um, né, da adequação, da possibilidade de cada família, não perder de vista que a gente precisa escutar as crianças, porque com certeza vocês já fizeram uma atividade com alguma turma de crianças que vocês levaram a proposta e no meio do caminho já não era mais aquilo. Então precisa muitas vezes. Então é legal você trazer isso, porque isso vai ser muito rico para a Luz e Lápis nesse momento que está se estruturando para entrar nessa fase. Né? Então é muito importante para a gente escutar, né, que vocês conseguiram fazer, que vocês estão fazendo e bem feito, né, e que está dando certo. Então isso serve de esperança para a gente também, né? Vamos em frente, que o caminho é esse, é o que é possível no momento, vamos aproveitar da melhor forma, né? Que legal. Nós estamos curtindo muito esse momento, né? Morrendo de saudade das crianças, de ver, né? De ter esse contato direto com as famílias e tudo. Porque nada substitui, né, Xanda? Nada, Na nada verdade, substitui. é o que é possível no momento, mas não é o ideal mesmo. Não, né? não é nem perto do que a gente gostaria de estar vivendo agora. Mas dentro do que a gente está vivendo, a gente tem buscado fazer o melhor que a gente pode, né? E assim, a equipe realmente assim, é muito dedicada e as professoras estão dando um show, né, assim, de criatividade, de resolução de problema nos momentos, né, de se virar mesmo. Tem sido uma coisa muito, muito bacana. A gente precisou, inclusive, repensar plataformas para que as crianças tivessem um pouco mais de autonomia, né, para algumas famílias. A gente precisou ensinar as famílias a usarem a plataforma. Sim, então, a gente precisou fazer algumas reuniões para que elas pudessem. A gente fez reuniões coletivas e às vezes também não precisavam de reuniões individualizadas. Então a gente está nesse percurso, né? Assim, de pensar sempre, de refletir sempre para buscar a melhor proposta. E a reflexão tem sido importantíssima nesse momento. Tem uma coisa que você fala que aí eu fiquei pensando, Xanda, até porque você também é formadora de professores, né? Não só as famílias tiveram que aprender essa nova forma de trabalhar, mas os educadores, de um modo geral, todos nós, né? Por mais que a gente saiba, né? No caso, eu e você, com certeza, a gente sabe mexer em computador, fazer uma série de coisas, mas com certeza não fazia parte da nossa rotina habitual de trabalho fazer tantas reuniões online. Imagine os professores precisar fazer com que as aulas aconteçam dentro de um espaço virtual. Então, realmente, eu acho que os professores do Brasil, do mundo, né? Eles têm dado assim um show de talento, de competência e precisam ser cada vez mais valorizados, né? Com Isso certeza. É muito importante, muito importante. E outubro está chegando aí, né? Mês que se comemora também o Dia dos Professores.
que todos sejam muito bem valorizados, né? Com Porque nessa certeza. pandemia, realmente, o professor tem se virado nos 30, né? Não? Tem se virado nos 30, tem corrido muito atrás. A gente vê o quanto os professores têm vontade de dar o melhor mesmo que eles Sim, podem, né? E, assim, é uma exposição muito grande também para os professores, né? Assim, eles estão abrindo a casa deles também, né? sim. Estão vendo, as pessoas estão conhecendo as paredes, os móveis, né? Os filhos que às vezes aparecem assim, que a gente precisa lidar com isso também. É de uma generosidade muito grande isso, de você abrir a sua casa, né, para o Sim. outro. E aí, pensando nisso, e pensando também no tema da nossa live, né, que é o brincar como trilha de aprendizagem, lá na Luz Lápis, todos os colaboradores, eles têm se envolvido nas atividades, né? Só que, assim, não são só eles, as famílias dos colaboradores. E como a gente tem uma proposta muito grande de propor brincadeiras para que sejam apresentadas em vídeo, para que as crianças e suas famílias possam brincar, quem tem feito a proposta das brincadeiras, né, é exatamente a família dos colaboradores. Então, eles nunca estão sozinhos, tem sempre o filho, a filha, marido, todo mundo em roda, todo mundo brincando. Então, tem sido um trabalho muito articulado, né, com as famílias dos colaboradores, as famílias das crianças. É um trabalho em rede muito rico, muito Isso é bacana. muito Sim, bacana mesmo. A gente começou a fazer também encontrões, que a gente chama, que mistura várias idades, vários grupos, e as famílias participam também. E nesses encontrões a gente faz festa fantasia, a gente faz festa do pijama, festa de circo, conta histórias, professoras, as auxiliares, né, a equipe toda se sim. reúne também para propor brincadeiras para as crianças, e tem sido de uma riqueza imensa. Até a festa de São João a gente fez por live, né, e realmente foi incrível. Foi Incrível. foi incrível, não é a mesma coisa, né? Algumas crianças diziam, eu não quero mais ficar no computador, eu quero a festa lá na escola. Mas aos poucos eles foram entendendo, né? Que a festa na escola agora, por cuidado mesmo, Sim, é impossível. sim. Xanda, mais uma perguntinha para você. O brincar é também fundamental no fortalecimento da empatia, da resiliência da criança, ajudando também a criar uma cultura de paz. Eu acho que trata muito de aspectos ligados à solidariedade, à cooperação, a pensar no coletivo, né? E aí, pensando nisso, de que maneira que a escola pode contribuir para que todos esses elementos, nesse momento de pandemia, em que a gente precisa ficar mais isolado do que se socializando, né? Vivendo situações de socialização, em que medida a escola pode ajudar essas crianças e essas famílias a não perder de vista esses elementos que são tão importantes para a humanidade mesmo. Com certeza. Eu acho que essa escuta, eu acho que continua sendo a chave mesmo disso, né? A gente dá a possibilidade das crianças e as famílias poderem falar a respeito desses momentos também, né? Os lobos e as bruxas, os faz de contas de personagens que dão medo na criança, tem sido de uma riqueza muito grande nesse momento, porque tem um bicho lá fora que está prejudicando muito a nossa vida, né, para eles. Então, lidar com esses personagens tem sido uma forma muito rica. E essa escuta de perceber essa singularidade de cada um e apoiar no que precisa, eu acho que é o que a gente precisa fazer muito, né? Perceber cada casa, cada situação, cada família. A nossa orientadora lá, Andréa Viana, ela sempre fala que cada casa é um caso, e realmente né? E a gente precisa pensar muito nisso. E viver tudo isso coletivamente. Eu acho que quando as crianças começam a perceber, poxa, olha só, os adultos que estão aqui estão suportando isso, né? Então eu também sou capaz de suportar, né? Os adultos que estão aqui
estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo lidar com isso, então nós também conseguimos, né? E a valorização também que as famílias começam a dar a esses momentos, eu acho que são muito, muito importantes mesmo para a criança, né? E a gente oferecer, mesmo virtualmente, essas brincadeiras tanto espontâneas, né, que as crianças vão trazendo, quanto brincadeiras dirigidas, amplia muito a possibilidade das crianças de falarem sobre isso, né, e os adultos também de poderem falar sobre isso. Então, eu acho que a nossa função agora, nosso papel agora, na verdade, eu acho que nossa missão agora é oferecer um pouquinho de vida além das paredes das casas, né? Eu acho que a gente pode fazer de melhor agora para essas crianças é isso, é estar junto delas, estar junto das famílias, e é assim que a gente sabe trabalhar a infância do jardim, é todo mundo junto, refletindo a comunidade escolar toda. É. Uma grande inspiração, viu? Sou muito grata à Infância no Jardim por essa live, por você representar essa escola e estar nesse momento nos ensinando sobre tudo isso, Xanda, de verdade, porque tudo que você falou aqui com certeza vai ser super importante para esse momento que a Luz e Lápis vem estruturando, né, no que a gente tem internamente chamado de segunda fase, é a nossa segunda fase de reinvenção, né? Então, que bom saber como vocês encontraram o fio da meada de vocês, porque isso vai nos ajudar a continuar conduzindo os nossos processos internos. E aí, Xanda, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao brincar como trilha de aprendizagem. O que é preciso mesmo a gente pensar no cotidiano das crianças da primeira infância, para que de verdade o brincar possa fazer todas as trilhas de aprendizagem da vida das crianças? Eu acho que a gente precisa, a escuta entra de novo aí, né? A gente precisa perceber cada sujeito, né? O que que essa criança sabe, o que que ela precisa, né? E não só pedagogicamente falando, mas o que de fato essa criança precisa, que novos desafios a gente precisa propor para essa criança. E eu só acredito nesses desafios pela brincadeira, né? Assim, é a brincadeira que proporciona isso. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer com as crianças mesmo é escutar nas diversas formas, não escutar só auditivamente, sabe? Mas escutar pelas ações das crianças, pelo que elas vêm trazendo, inclusive as que ainda não falam, né? Que Sim. são muito pequenas e precisam tanto da gente. E a gente poder buscar mesmo, assim, o que que essa criança tem de construção, né? E o que que a gente vê como importante para que ela construa daqui para frente. E isso no exercício contínuo, né, considerando cada sujeito. Perfeito, perfeito. Xanda, tem mais alguma coisa com relação a esse tema que você acha relevante colocar aqui na live? Porque a gente já está chegando ao final desse bate-papo incrível. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma dica? Bem, eu acho que nesse momento eu gostaria de dizer, aí falar mais com os professores mesmo, né, que estão vivendo esse momento. Primeiro, minha admiração imensa por tudo que a gente tem visto, né, e assim, escutem seus alunos, né, não dá para ficar preocupado em cumprir aquela carga horária de 4 horas, né, tem escolas que estão fazendo até mais que isso, para poder dar conta de uma carga horária. Existem crianças vivendo isso com a gente, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas crianças e com essas famílias. Eu sei que as famílias cobram, que elas querem mais, né, mas a gente realmente precisa colocar em primeiro lugar esse desenvolvimento das crianças, né, e desenvolvimento, inclusive, emocional que esse momento requer. E a brincadeira é a grande chave para esse momento, a gente poder oportunizar essas brincadeiras para as crianças, mesmo que de longe. É muito divertido, gente. A gente sai realmente dos encontros, assim, com a sensação de ter se divertido mesmo. A gente pula, a gente dança, a gente corre, a gente se esconde, a gente imita, né? E tudo isso, mesmo sendo adulto, a gente vendo ali aquela relação que se estabelece, é muito rico.
sim. Eu penso que o mais valioso de todo esse processo virtual, que é o possível no momento, é manter viva essa chama, esse desejo pelo aprendizado, pelo vínculo com a escola, esse brilho nos olhos da criança. E eu acho que através do brincar tudo isso é possível. E eu não tenho dúvidas que vocês da Infância no Jardim estão conseguindo fazer isso de uma maneira belíssima. E eu sou pura gratidão por, nesse momento, ter essa oportunidade de aprender com vocês e de saber que a Luz e Lápis está passando por um momento de grande inspiração com você, que é uma profissional que você sabe que eu te admiro muito, e pelo trabalho da Infância no Jardim. Muito obrigada, Xanda, pela sua presença aqui na live. Agradeço em nome de todo mundo da Luz e Lápis e tenho certeza que qualquer pessoa de qualquer instituição que assista esse bate-papo, esse encontro, essa conversa boa, vai com certeza sair desse momento com muitas inspirações. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bela, eu que agradeço, nós que agradecemos lá da Infância no Jardim. Assim, é muito especial para mim estar aqui com você. Né? Você faz muita falta, né? De estar junto, uma parceira de troca mesmo, assim, que eu sempre admirei muito, você sabe disso. E estar aqui agora, né, em parceria com a Luz e Lápis, que é uma instituição que tem um trabalho, né, e que eu admiro tanto, assim, é muito especial estar podendo compartilhar esse momento com vocês e que a gente possa construir muitas coisas juntas ainda. Muito obrigada a vocês e que a gente consiga lidar com esse momento aí da melhor forma possível. Sim, sim. Bom, tudo tem um lado positivo. Um dos lados positivos é a possibilidade desse bom encontro no dia de hoje, né? Vamos ainda fazer muitas coisas juntas, podem ter certeza disso. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, minha querida. Obrigada a você. Tchau.